Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós daremos início ao capítulo 3, onde nós vamos abordar os assuntos de expressões algébricas, equações e proporcionalidade. Na aula de hoje, como é a introdução do capítulo, nós vamos abordar a ideia de expressões algébricas. Para concebermos melhor essa ideia de expressão algébrica, vamos propor o seguinte problema para contextualizar. Em uma quadra de basquete profissional, como a desta imagem, a largura tem medida de comprimento de 13 metros a mais que a profundidade. As medidas de comprimento da profundidade e da largura da quadra de basquete estão representadas por letras e números. Veja só. A largura, representando essa dimensão aqui na horizontal, é representada algebricamente por x mais 13. E a profundidade, que representa essa medida aqui na vertical, é representada por x, é a profundidade da quadra. Temos então medida de comprimento da profundidade da quadra em metros equivalente a x e a medida de comprimento da largura em metros equivalente a x mais 3. Então agora vamos calcular o perímetro em metros e a medida da área em metros quadrados. Para calcular a medida do perímetro desta quadra de basquete, vamos lembrar aqui da fórmula do perímetro, tá? Perímetro de um retângulo, eu vou somar todas as dimensões desse retângulo. Ou seja, se aqui a largura, aqui embaixo mede x mais 13, aqui em cima também mede x mais 13, por se tratar de um retângulo. E se aqui do meu lado esquerdo a profundidade mede x, no meu lado direito também deve ser x. Então aqui nós conhecemos os quatro lados dessa figura. Então vamos somar aqui o perímetro, olha só, vai ser representado por x mais x, somando esses dois x aqui. E vou somar agora x mais 13 duas vezes, ou seja, x mais 13 mais x mais 13. Se eu somar toda essa expressão aqui, reduzindo os termos semelhantes, eu vou ter aqui x mais x 2x, mais 1x 3x, mais x 4x. E 13 mais 13, eu vou obter 26. Então, a expressão 4x mais 13 representa a medida do perímetro desta quadra de basquete. Continuando, eu queria agora calcular a medida da área desta quadra de basquete. Um detalhe, eu também posso calcular aqui, aplicando a fórmula do perímetro, olha, ainda aqui no primeiro exemplo, perímetro de um retângulo é igual a 2 vezes a largura mais a profundidade. Então, o perímetro pode ser representado por 2 vezes a largura x mais 13 mais a profundidade, que é igual a x. Se eu reduzir o parêntese, olha só, se eu reduzir o parêntese aqui, vai ficar x mais x, 2x mais 13. Se eu multiplicar o parêntese por 2, eu vou obter o mesmo resultado aqui, vai obter como resolução do problema 4x mais 26, ok? Vou até apagar essa parte de baixo aqui para não atrapalhar a próxima transição. Então, agora para calcular a área, obtemos a área deste retângulo multiplicando a largura vezes a profundidade, largura pela profundidade. Quem é a largura nesse problema? X mais 13. E a profundidade, tem que colocar entre parênteses para não atrapalhar, x mais 13 vezes a profundidade aqui em cima, representado por x. Novamente, o x está multiplicando todo o parêntese. Então, eu vou multiplicar x por x, que eu vou obter x ao quadrado, e x vezes 13, que eu vou obter 13x. Ou seja, isso é a representação da área desta quadra de basquete. Ok? As expressões 4x mais 26 e x ao quadrado mais 13, obtidas aqui como exemplo, elas representam as expressões algébricas e serão um dos assuntos deste capítulo.
ok? Então, para conceber melhor a ideia de expressão algébrica, vamos resolver o seguinte exercício proposto. Considerando que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete, olha só, equivale a 15 metros, vamos lembrar que no exemplo anterior, a quadra ela tinha profundidade x, ó, e o autor aqui já está dizendo que x equivale a 15, olha só, esse x aqui é representado por 15. Letra A. Calcule a medida do comprimento da largura da quadra de basquete. A largura era representada por x mais 13. Uma vez que já sabemos o valor de x, basta substituir x, olha, por 15. Então, nós vamos ter 15 mais 13. 15 mais 13, eu obtenho 28 metros, que é a medida da largura. Essa medida aqui, pessoal, 28 metros da quadra de basquete. Letra B, a medida do perímetro da quadra de basquete. Eu posso responder aqui essa medida do perímetro, obtendo aqui, substituindo o valor de x nessa expressão algébrica. Eu também posso resolver aqui, ó. Se aqui é 28, aqui em cima nós vamos obter 28. Se do lado esquerdo é 15, do lado direito é 15. Somando tudo isso aqui, nós vamos obter o perímetro. Mas eu vou usar aqui essa fórmula aqui, ó. Perímetro é igual a 4x mais 26. Ou seja, qual é o valor de x? 15. Então, vou pegar 4 vezes 15 mais 26. 4 vezes 15, obtemos 60 mais 26, 86 metros é a medida do perímetro, a soma dos quatro lados desse retângulo. Somando 28 mais 28, eu tenho 56, e 15 mais 15, eu obtenho 30. 56 com 30, vamos obter os mesmos 86 metros do item B. Ok, letra C. A medida da área da quadra de basquete. A área foi dada pela expressão algébrica x² mais 13x. Uma vez que nós já sabemos que x tem como valor 15, basta substituir aqui, ó, x por 15 elevar ao quadrado e multiplicar pelo 13 aqui, ó, porque é 13 vezes x, que é 15 também. Então, nós vamos multiplicar aqui, elevar 15 ao quadrado, que nós vamos obter 225, e 13 vezes 15, nós vamos obter aqui 13 vezes 15 para... Olha só, 13 vezes 15 a gente pode usar a estratégia mentalmente. Se 15 vezes 15 deu 225, 13 vezes 15 é 225 menos 30, porque está faltando 2 aqui, ó. Então vai dar 195. Em todo caso, se você não compreendeu esse cálculo aqui mental, você pode pausar o vídeo, pode fazer aqui a multiplicação no canto. O fato é que é interessante você pausar e assistir o vídeo quantas vezes for necessário para poder assimilar o entendimento do assunto. Então, vamos obter 225 mais 195, 420 metros quadrados é a área desta quadra de basquete. Ok? Você também poderia ter obtido aqui a área da quadra fazendo a multiplicação aqui, ó, do 28, que é a largura, pelo 15, que é a profundidade. Multiplicando 28 vezes 15, nós vamos ter os mesmos 420 metros quadrados, tá? Você pode usar qualquer uma das maneiras e você vai encontrar a mesma área para essa quadra de basquete. Beleza? Ok, pessoal, dando continuidade. Próximo tópico é expressões algébricas, a ideia de expressão algébrica. No sétimo ano, você estudou as expressões algébricas que são usadas para indicar operações matemáticas envolvendo números e letras. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. 2 mais x, y sobre 3, 2 que multiplica x menos 3, a ao quadrado menos b e 5x. Esses exemplos aqui eles representam expressões algébricas. Vale lembrar aqui que 5x significa 5 vezes x, ou seja,
a operação de multiplicação ela é a única que não vai aparecer o sinal diante das expressões algébricas. Vai aparecer adição, vai aparecer divisão em forma de fração, vai aparecer subtração, mas quando tiver um número seguido de uma letra, ou seja, nós vamos entender que a operação é multiplicação, representada por esse pontinho, ok? E não mais pelo x, porque o x agora vai representar uma variável, tá? As variáveis justamente aqui, ó. Na expressão 2 mais x, o x ele representa a variável, ou seja, o valor que x pode assumir, ele pode mudar, ele pode ter uma variação, ok? Ok, valor numérico, o valor de uma expressão algébrica. A medida do perímetro deste quadrado é representada pela expressão algébrica. Olha só, a adição aqui, ó, de A 4 vezes ou 4A. Representa esse quadrado aqui, ó. Sendo que se o lado é A, nós vamos entender que todos os lados aqui, ó, possuem a mesma medida. Ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados, então nós obtemos como perímetro 4A. Obtemos uma expressão algébrica. Mas o valor de A aqui, ó, foi substituído por 2, ou seja, então se o A vale 2, nós vamos entender então que cada um desses lados agora é 2, ou seja, 4 vezes 2, 8. Isso representa a ideia de valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Que número correspondente? Pois é, o número ele vai aparecer no enunciado em questão. Como por exemplo aqui, nós temos a expressão algébrica 2x mais 3y. Qual é o valor numérico dessa expressão para x igual a 5 e y igual a menos 1? Pois bem, nós vamos fazer a substituição. 2 vezes x, vamos trocar x por 5, vai ser 2 vezes 5, mais 3 vezes y, o valor de y é igual a menos 1. Detalhe é lembrar que quando o número é negativo, ele vai ser representado entre parênteses, para não termos duas operações seguidas aqui, ó. Ok, vamos agora resolver. 2 vezes 5, 10. E eu tenho agora a multiplicação de 3 vezes menos 1, ou seja, vai dar menos 3. O valor numérico da letra A vai ser 10 menos 3 igual a 7. Ou seja, o que esse 7 representa? Ele representa o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 5 e y igual a menos 1. Vamos concluir com mais um exemplo. Letra B. Letra B, a expressão é 4x menos 5y. O valor de x é 2 e o valor de y é 3. Então, vamos fazer a substituição. 4 vezes x, qual é o valor de x? X é 2, então é 4 vezes 2, menos 5 vezes menos 3. Olha só, atenção para o jogo de sinal. Então, 4 vezes 2, obtemos 8. E agora eu tenho uma multiplicação de menos 5 por menos 3. Multiplicação de números com sinais iguais, menos com menos, vai dar mais. 5 vezes 3, 15. Então, a expressão numérica, deixa eu fazer um 15 melhor aqui. A expressão numérica do item B vai ter valor numérico de 23 para x igual a 2 e y igual a menos 3. Ok, pessoal? Por hoje é só. Com esse exemplo, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês possam assistir essa aula à medida que for necessário. Vocês podem ir pausando e anotando as dúvidas para que no decorrer da semana nós possamos sanar. Ok, pessoal?